Olá, bem-vindos ao programa Fatos em Foco. Veja nesta edição: Sindicato dos Servidores Municipais do Crato promove manifestações pelas ruas da cidade e pede melhorias para a categoria. Infelizmente o prefeito do Crato está revoltado com as merendeiras. Agora me disseram que ele falou que nós merendeiras estamos servindo lavagem para os alunos. Senhor prefeito, a lavagem que a gente serve é a lavagem que o senhor nos manda. Bom trabalho se a gente não tem recursos para isso. Se na escola falta do pano de chão ao sabão, nós não podemos fazer uma boa merenda. Infelizmente essa é a nossa realidade. Não temos vassoura, falta nos rodos, pano de chão, sabão, água sanitária. E quantas vezes nós levamos de casa para fazer, para cumprir com o nosso trabalho, não para o senhor prefeito, mas sim para os alunos, porque nós sentimos pena dos nossos alunos que estão Estamos em uma cidade onde o prefeito foi eleito com mais de 60% dos votos. E não só a educação, como a agricultura, até hoje não tem um projeto que delimite, que oriente esse povo do Crato. Salvo o equívoco, eu recordo que hoje, sexta-feira, dia 21, o vereador Amadeu vai fazer uma audiência na Câmara para discutir a agricultura no município do Crato. Porque o secretário da Agricultura do Crato, talvez os servidores de educação, a sociedade, não sai no seu nome. Por quê? Porque ele não aparece, porque ele não constrói, ele não faz projeto, ele não acompanha a vida do agricultor. E a educação nem se fala. A educação está escorraçada na cidade da cultura que não tem teatro em funcionalidade, na cidade da cultura que o museu está fechado. E é isso a educação do município de Crato. Um abraço a todos que somos solidários, nós que fazemos o Sindicato Nacional de Educação Federal. O Crato tinha carnaval e tinha educação e tinha busca pela educação. E agora a gente não está vendo investimento correto na educação, não tem carnaval e eu não sei para onde a gente está indo. Então é hora da gente acordar, porque o carnaval pode ter sim, porque o Crato já foi modelo e referência. Em 1976 eu assistia nas ruas do Crato um carnaval bonito, com Pedro Feliz cavalcando todo de terno e gravata, assistindo e julgando as escolas de samba e premiando. E era um carnaval sadio, de rua, que a população descia para assistir. Hoje nós assistimos em 10 anos o carnaval do Crato ser enterrado e a educação cheia de dinheiro ainda nas ruas pedindo e mendigando. Veja também nesta edição entrevistas com o presidente do Sindicato dos Servidores, Júnior Matos, com o presidente do PCdoB, Samuel Siebra, além de outras personalidades. Estamos começando mais uma edição do programa Fatos em Foco pela TV Chapada do Araripe Internet. Aconteceu na última terça-feira, dia 18, uma grande manifestação dos servidores da educação pelas ruas do Crato, onde percorreram a maior parte do centro, passando pela Prefeitura Municipal, Praça da Sé e concluindo na Praça Siqueira Campos. O evento, intitulado Dia de Luta dos Servidores Municipais do Ceará, teve por objetivo reivindicar melhores condições de trabalho. O evento foi promovido pela Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, a FETANSE, em todo o estado. Na Praça Siqueira Campos foram proferidos discursos contendo reivindicações e críticas. A FETANSE é a entidade representativa dos servidores municipais do Ceará. Ela reúne cerca de 150 sindicatos, abrangendo todos os 184 municípios do estado. Professores, profissionais da saúde, agentes administrativos, garis, merendeiras, guardas municipais, guarda-vidas e agentes de trânsito são algumas das funções dos servidores no serviço público. Os servidores reivindicam em todo o estado a implantação do PCCS da saúde e da administração, o cumprimento da lei do piso do magistério,
a votação do Plano Nacional de Educação, o destino de 10% do PIB para a educação pública, royalties do petróleo para a valorização dos trabalhadores em educação, melhores condições de trabalho e o fim do assédio moral. De antemão, eu parabenizo pelo ato de coragem, pela determinação de vir às ruas, mostrar a cara, mostrar que está indignado ou indignada com essa situação na educação. Mas, inicialmente, quero dizer que a gente tem que lembrar que prefeitos, governadores, e infelizmente temos que dizer também que o governo federal, mancomunados com esses governos, estão passando a mão nos nossos contra-cheques. E por que eu digo isso? Porque o verdadeiro valor do piso, segundo a lei, é para estar em aproximadamente R$ 2.330. E gostaria também de perguntar se aqui tem alguma merendeira. Pois é, a nossa classe precisa se unir mais, tal qual os professores. Até porque a gente é sabedora que, infelizmente, o prefeito do Crato está revoltado com as merendeiras. Agora me disseram que ele falou que nós merendeiros estamos servindo lavagem para os alunos. Senhor prefeito, a lavagem que a gente serve é a lavagem que o senhor nos manda. Entendeu? Se nós não podemos fazer um bom trabalho, se a gente não tem recursos para isso. Se na escola falta do pano de chão ao sabão, nós não podemos fazer uma boa merenda. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Não temos vassoura, falta nos rodos, pano de chão, sabão, água sanitária. E quantas vezes nós levamos de casa para fazer, para cumprir com o nosso trabalho, não para o senhor prefeito, mas sim para os alunos, porque nós sentimos pena dos nossos alunos, que estão comendo sim a lavagem que o senhor nos manda. Essa é a realidade. Os professores também lançaram nota de repúdio contra a Secretaria de Educação do Crato, que foi impressa e distribuída durante a passeata e enviada à imprensa. Viemos hoje registrar nossa presença na paralisação dos servidores públicos no município do Crato, para darmos alguns esclarecimentos a este respeito. Primeiro, no concurso público de 2011, houve candidatos classificados e reprovados, e como qualquer seleção pública, divulga-se apenas a listagem de aprovados, conforme média prevista estabelecida no edital. Segundo consta no edital, que houve concurso para cargo de professor, utilizando prova de títulos como crédito de desempate. Por este motivo, todos os professores com média de 5, que consta na lista, estão aptos a assumirem as vagas. Já o professor James Brito Bezerra Lobo ressaltou, dentre outras coisas, a discrepância que existe entre o salário pago aos professores de Brasília e do Ceará. Por que estou na rua, de cara limpa, sem máscara, sem fechar os olhos para a realidade que a gente tem enfrentado nesse país de pouco mais de 500 anos, mas que ainda é uma criança na luta e na busca pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. A gente sabe da importância desse movimento e dessa caminhada nacional em busca de um piso salarial digno, justo e capaz de sobreviver, e capaz de uma professora poder sair de casa e pagar o salário digno da sua empregada, da sua doméstica, da sua funcionária que fica em casa. Não tem condições da gente querer entender de fazer com que o salário seja mínimo do mínimo ou menor do que o mínimo para todo mundo, porque a gente tem que fazer assim. E a pergunta que eu sempre faço é essa: por que um professor de Brasília, que tem a sua conta de energia numa tarifa menor do que a do Ceará ou do que a do Nordeste, por que um professor de Brasília, que tem um combustível mais barato do que o do Ceará ou do que do Nordeste, ganha R$ 7.500 por mês, e um professor do Ceará, que tem que pagar mais energia e tem que pagar mais por combustível, tem que ganhar o piso ou esse salário mínimo que é pago aqui no Ceará? Na verdade, o piso nacional é uma indicação
mas isso não está dado um nó ou amarração para dizer que é o teto. A gente fala do piso, que é o mínimo que o Ceará pode pagar, que o Pernambuco pode pagar, mas o teto é o céu, que é o limite. E eu sou fã das cidades e dos governos que passam a ser modelo e referência. O Crato, em 1966, foi modelo e referência nacional, na educação, na ampliação urbana, na busca de escolas. Você vê ali, o Pimenta é cheio de escola do Estado, porque concentravam as instalações das escolas ali. Teodorico Teles, Paraíba, Colégio Estadual, se você prestar atenção, todos concentrados ali, e a data de fundação deles foram nessa época, da década de 60. Então, significa dizer, Estado da Paraíba, Dom Quintino, tudo pertinho também, mas foram escolas. O Crato é muito bem contemplado naquela época por escolas, por edificação de prédios. Depois chegou outra época que o governo local investiu muito nisso também. Está lá o Barro Branco, que nem muita gente tinha morando, considera uma escola boa, e o pessoal do Muriti, o maior aglomerado que tem ali no Muriti, tem que se deslocar para o Barro Branco, ou vir aqui para o Estadual, ou vir para o Bahia estudar. Ali no Mirandão não tinha muita gente morando, fizeram uma escola do Estado, e lá tem hora que é preciso botar um transporte para ir buscar alunos lá do Muriti para vir para a escola do Presidente Vargas no Mirandão. Enfim, as políticas de educação, elas aconteceram, e dependendo da gestão local, elas aconteciam de forma melhor e exemplar. Agora não, a gente se depara com o governo federal, que tem incentivado e muito a educação. A gente sabe que o dinheiro pode ser até pouco, mas eles não têm coragem de dizer o quanto é esse pouco. Só dizem que o dinheiro é pouco, mas não diz quanto é o pouco. Por que não publica esse pouco que vem do Ministério da Educação? Por que não diz que o Ministério do Turismo já mandou para o Crato em 10 anos 20 milhões de reais, e você não sabe qual é o turismo que o Crato tem provocado ou construído? Mas já vieram em 10 anos, só do governo dos trabalhadores, 10 anos o Crato recebeu 20 milhões de reais do Ministério do Turismo ou mais. Da educação tem ampliado os recursos, da saúde também, de 1.200.000 mensal que vinha, o Crato recebe hoje mais de 3,5 milhões para fazer saúde. E a gente não vê esse modelo em referência nos dias de hoje, nos anos atuais, no Crato. E eu vi aqui a escola de samba tocando aqui, Júnior cantando. Lembrei, quando eu tinha 10, 12 anos, assistindo o Operário do Samba descendo ali do Alto da Penha, o Crato tinha carnaval, e tinha educação, e tinha busca pela educação. E agora a gente não está vendo investimento correto na educação, não tem carnaval, e eu não sei para onde a gente está indo. Então é hora da gente acordar, porque o carnaval pode ter sim, porque o Crato já foi modelo e referência. Em 1976, eu assistia nas ruas do Crato, um carnaval bonito, com Pedro Feliz cavalcando, todo de terno e gravata, assistindo e julgando as escolas de samba e premiando. E era um carnaval sadio, de rua, que a população descia para assistir. Hoje nós assistimos em 10 anos o carnaval do Crato ser enterrado, e a educação cheia de dinheiro ainda nas ruas pedindo e mendigando. Por sua vez, o professor e presidente do PCdoB de Crato, Samuel Siebra, falou sobre a base de cálculo para o reajuste dos professores. Nós não podemos admitir que a base de cálculo de reajuste para o Fundeb e para os professores seja o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, como se está querendo o Congresso Nacional e os seus relatores. É preciso manter a base de cálculo aluno-ano, que é feito de acordo com a matrícula, que é o que está estabelecido pela lei do piso. É preciso manter firme essa proposta, manter firme a luta acesa dos trabalhadores da educação. Fazendo alusão à luta local, os professores do município do Crato, na época em 2011, tiveram a sua regência de classe abstraída. Tiraram os 40% de regência de classe e incorporaram no salário para se chegar ao valor do piso na época. Um estratagema maquiavélico que foi feito em todo o estado do Ceará para se conseguir os municípios pagarem o valor do piso. Esse valor foi incorporado e nós estamos aqui reivindicando que seja reincorporado a regência de classe dos professores do município. Logo após o término das manifestações, nossa reportagem ouviu a opinião de personalidades importantes do evento, tais como o presidente do sindicato Júnior Matos, o professor Samuel Siebra e o sindicalista Roberto Oliveira.
Primeiramente, Deus, obrigado pela sua ajuda ao nosso movimento social. Você é o cara, em força modesta. O dia D de paralisação é para sensibilizar a presidente Dilma, o governador Cid Gomes, os prefeitos, com relação à carga horária, a redução de 1/3 da jornada do professor de educação infantil, os salários dignos, que não mexam no piso dos professores, que há um grande movimento, uma caravana dos prefeitos do Brasil, indo a Brasília, pedir para que mude o método de como é concedido o reajuste salarial dos professores, seja pelo NPC, pela inflação. Você já pensou? O salário do professor já é uma miséria, estamos há mais de 20 anos nessa luta, conseguimos tanto sacrifício e agora querem mexer. Presidente Dilma, governadores, prefeitos, não vamos aceitar. E o deputado federal que votar contra o professor, com certeza ele não voltará àquela casa do povo. Estou muito feliz, o Brasil parou, o Ceará parou e o Crato parou. Tinha muita gente dizendo que o professor não vinha, mas o pessoal veio. Vieram reivindicar os movimentos. Eu quero agradecer a CNTE, a APEOC, a CTB, a CUT, a FETANS, aos nossos diretores, aos professores, à imprensa, a falar de escrita televisionada que esteve presente, que sensibilizou, que mostrou nós mostramos para a região do Cariri, para o Ceará, que o Crato é politizado, que o Crato parou e vai parar quantas vezes for preciso, por um serviço público decente e de oportunidade para todos e para todas. O governo atual, eu já falei pessoalmente em audiência com o prefeito, falta gerenciamento, mais autonomia e humanização. Se o prefeito colocar pessoas na educação, reduzir aquele monte de secretário e colocar poderes somente em um secretário, se ele descentralizar as ações, se ele começar a ver o professor não como um adversário, mas como um amigo que vai estar na sala de aula, que é quem faz o país crescer, o Crato crescer, a coisa vai andar. Mas enquanto não fizer uma infraestrutura, não mudar a estrutura, o cronograma da secretaria e colocar poderes, pessoas competentes, humanas, que tenham condição de olhar para nós com bons olhos, a coisa não anda. Muito já foi feito. Graças à nossa luta, nós já avançamos muito, mas muito ainda terá que ser feito. E para ter, precisamos de pessoas competentes que lá tenham pelo menos humanização para nos receber, para poder ouvir-nos, porque nós, professores da educação infantil, que é a base, até agora não tivemos ainda a redução de 1/3, o que foi prometido e ser agora em março. Vamos aguardar até o dia 31 de março. Nós queremos 20%. Passar de 8%, Yelson, porque é 8% hoje o incentivo profissional que o Crato recebe para quem está em sala de aula. Juazeiro é 40%, Barbalha parece que é 20% e o Crato é 8%. E nós estamos pedindo que passe de 8% para 20%, para incentivar o professor, valorizar mais ainda o professor que está em regime de sala de aula. Eu acho que o Crato, mais uma vez, vem dar um testemunho, certo? Que ele está antenado nas questões a nível nacional, que diz respeito à educação. Então, mais uma vez, os professores do município, do estado, os servidores federais, colocam-se, né, nas ruas para reivindicar os seus direitos históricos e garantir aqueles que já foram conquistados, como é o caso da lei do piso, né? Reafirmando a sua luta pela garantia do piso, da redução da carga horária de trabalho, de 1/3 da carga horária, uma luta, uma emenda, inclusive, do deputado federal Chico Lopes. A questão do pagamento do piso, que hoje o valor do piso não está sendo pago como deveria ter sido, né, pela lei. Então, é mais de R$ 2.030 o valor do piso, algo nesse tipo, e hoje não se paga, né, o valor do piso. Bem, outras questões importantes concernentes a cada localidade. O Crato tem as suas lutas próprias, né? Os professores aqui do Crato reivindicam a implementação já, imediata, né, do terço da carga horária, que é uma coisa do que o ensino infantil ainda não foi contemplado. O ensino infantil, os professores do ensino infantil estão cansados já de esperar. Era novembro, dezembro, estamos em março e nada. Então os professores infantil já nos procuraram e dizem, o ultimato é agora março. Se em março não for pago, vai parar. Outra luta histórica dos professores é a questão da regência de classe.
A regência de classe, que hoje é de 8% e que outrora era de 40%. Era de 40%. A regência de classe não é uma gratificação apenas, é uma gratificação referente à insalubridade do professor, que todo trabalhador tem direito, da saúde, da educação, né, o da segurança pública. Então a regência de classe é um direito do trabalhador. Então a gente está reivindicando 20% para os professores do município. E a gente não arreda pé desse percentual, não arreda pé. Então é isso. A gente avalia que foi um dia importante para a luta dos trabalhadores da educação, seja do Estado, seja do município, e que os professores estão dando seu sinal, né, a nível de município, para quem quiser modificar, por exemplo, né, o índice de reajuste, a base de cálculo de reajuste para o incremento dos recursos do Fundeb, que hoje é o custo aluno ano. E agora existe um projeto tramitando no Congresso para se reduzir esse valor, para que a base de cálculo seja o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC. E nós, os professores, ressachamos essa proposta, porque ela não valoriza o magistério, não reconhece o trabalho dos professores, porque aí vai ter um reajuste de 2%, 1%, enquanto hoje a gente tem um ganho real de 8%, 12%, dependendo de cada cálculo que é feito baseado na matrícula do aluno a cada ano. Então, à medida que aumenta a demanda dos alunos, aumenta também a necessidade de investimento na educação. Então, a gente não admite essa base de cálculo maquiavélica que está se pretendendo tramitar no Congresso Nacional. E garantir a luta do trabalhador, eu acho que é preciso ter coerência sempre, né? O trabalhador é o professor, é o educador que forma a nossa sociedade, é ele que forma o cidadão, é na sala de aula que se forma esse próprio cidadão, e é preciso se valorizar esses artesãos, que são os professores, que moldam o bom cidadão, aquele cidadão proativo, crítico, que vai fazer mudar a realidade, inclusive a da nossa cidade, que por hoje a gente precisa avançar muito. É uma pena, a gente tem dado passos para trás, né? E é preciso que o Crato avance mais, avance na luta. E é só na educação que você consegue colher os frutos dessa nova sociedade, desse novo país. Os trabalhadores e trabalhadoras em educação de todo o país estão de parabéns, que foram às ruas, pediu o apoio da população, no sentido de pedir o apoio através das suas reivindicações históricas, como a questão do piso salarial, a implementação imediata da lei que regulamenta o piso salarial. Brigamos também nesses 3 dias os 10% do pré-sal para a educação, 100% do royalty também para a educação. Então são as lutas que todos os trabalhadores desse país, da educação, estão implementando. São início de campanha salarial de 2014, que está tendo apoio da comunidade escolar. E aqui no Crato, nós tivemos a felicidade de unificar os servidores públicos municipais e os servidores públicos estaduais, da rede estadual e do município, através do sindicato APEOC, do Sindicato de Servidores Municipais e com apoio da Central Única dos Trabalhadores. Rodamos as ruas da cidade do Crato, pedindo a sensibilização, a compreensão de todos para essa luta nossa, que é uma luta justa de todos os professores e professoras que faz a educação básica no estado do Ceará e no Brasil. O final das manifestações coincidiu também com o final da sessão da Câmara dos Vereadores, quando alguns vereadores passaram pela Praça Siqueira Campos, mas somente o vereador Bebeto Anastácio foi prestar solidariedade ao movimento e chegou a falar no palanque. Então contem com o nosso mandato, estarei sem a disposição das senhoras e senhores, e parabéns pelo esse movimento democrático, e que tenta, com isso, abrir a mente da sociedade e fazer com que olhem o professor, porque aquela frase é a mais correta que eu já vi. Não existe advogado, não existe médico, não existe juiz, promotor, se antes ter passado pelas mãos de um professor. Isso é a realidade, e parabéns pelo movimento, e podem contar assim comigo para o que der e vier. O vereador Bebeto falou uma frase interessante, muito interessante, que é sempre bom ressaltar. Não existiriam as outras profissões sem antes haverem passado pelas mãos dos professores. Portanto, é preciso que a sociedade passe a valorizar mais esta classe, onde em países mais adiantados possui o seu devido valor reconhecido. E talvez a melhor forma de reconhecer o trabalho de um profissional é, antes de tudo, respeitando-o
e isso fatalmente inclui melhores salários. E esta foi a edição de hoje do programa Fatos em Foco com Dielson Mendonça pela TV Chapada do Araripe Internet. Para outras informações, acessem o site Blog do Crato, www.blogdocrato.com, desde 2005 registrando a história do Crato para a posteridade. E acessem outros vídeos no endereço www.tvchapadadoararipe.com. Até o nosso próximo encontro.